Olá amigos da literatura, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês de como foi a minha introdução no mundo dos livros e de como de fato eu acabei tomando gosto pela leitura, e paixão essa que eu acabei desenvolvendo depois e acabei tomando gosto não só por ler, mas como por escrever alguns livros. Einstein tem uma frase que diz: tudo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. E acho que é justamente isso. Quando nós não estamos no mundo da literatura, nós ignoramos esse fantástico mundo, esse mundo paralelo que acaba nos libertando. Através dos livros nós conhecemos outras cidades, outros países, outros mundos, outros universos. Assim como a maioria das pessoas que faziam parte do meu universo, quando criança e quando adolescente, eu não gostava de ler. Não gostava e não lia. À exceção de alguns gibis da Turma da Mônica, até o ensino médio eu tinha lido muito pouco ou quase nada. E basicamente a minha leitura tinha se resumido a alguns livros nos seminários de literatura, do ensino, principalmente do ensino médio, e era isso a minha carga literária até o ensino médio. Me lembro de um fato muito específico do ensino médio, que num desses seminários eu deveria apresentar o livro São Bernardo, do Graciliano Ramos, e eu de fato tinha lido o livro, mas eu tinha lido o livro muito esparsamente, de modo que eu não consegui concatenar as ideias, pegar um enredo e transformar numa exposição fática naquele seminário. A minha professora de literatura, então, me deu, entre aspas, uma segunda chance e me recomendou que eu lesse um capítulo apenas do primeiro livro de O Tempo e o Vento, que é O Continente. O Continente, do Érico Veríssimo, um importante escritor gaúcho. Ao todo são 7 livros. Primeira parte, O Continente, segunda, O Retrato, e terceira, O Arquipélago, ou O Arquipélago segundo e O Retrato terceiro. Não me recordo exatamente. Eu não só li o capítulo que a professora pediu, como eu li o livro também, e depois, mais tarde, eu terminaria de ler os 7 livros da obra. E por que nós não temos o hábito de ler? Bem, a maioria, pelo menos vou falar da minha experiência pessoal, é de nós não termos uma experiência de livros que nos tragam, que nos aproximam. São livros clássicos, normalmente são livros com linguagem um pouco mais rebuscada, que é uma linguagem não tão fluida assim, de modo que isso acaba sendo um empecilho para nós efetivamente gostarmos de ler. Leitura é um hábito. É a força do hábito que nos tornam leitores. Eu até separei aqui um trecho de um livro desse livro Machado de Assis, Crônicas Selecionadas. Deixa eu colocar aqui. Por que eu entendo que, principalmente no ensino médio fundamental, nós devemos ler aquilo que nós gostamos, aquilo que nos atrai. Eu acho que eu tenho uma certa resistência a livros clássicos, apenas ler um livro clássico porque o clássico é fundamental. Às vezes nosso paladar não está habituado e não pode ser nosso primeiro contato com a literatura de um livro clássico. Eu vou citar, abre aspas: estrugiram os últimos foguetes de Santo Antônio. Não tarda a chegar a vez de São João e de São Pedro. O último destes santos, como ser festivo, não é tanto como os 2 primeiros, nem sobretudo como o segundo. Devo à luz a sua qualidade especial de discípulo e primaz dos discípulos. Não era o Batista, aliás, precursor e admoestador, e menos ainda o bem-aventurado de Pádua. Machado de Assis. Ninguém discute que Machado de Assis foi um gênio, ninguém discute isso. Até hoje se reflete se Capitu traiu ou não traiu o Bentinho no livro Dom Casmurro. Mas o fato será que Machado de Assis, Clarice Lispector
deva ser os primeiros livros que um adolescente deva ter contato no colégio, eu tenho uma certa resistência. Justamente porque quem vai ler pela primeira vez acaba não sendo atrativo ler um livro que tem uma frase um pouco mais difícil, uma palavra que nós não estamos acostumados, porque cada livro está preso na sua época, com a literatura, com a língua portuguesa da sua época. Então eu entendo que até nós tomarmos o gosto pela leitura, talvez certos livros clássicos não sejam os mais recomendados. Bom, voltando. E um outro episódio que me fez de fato mudar, que mudou minha vida do ponto de vista literário, do ponto de vista de ver os livros, foi quando no último ano do ensino médio, essa minha mesma professora de literatura, a professora Marileda, ela logo no início do ano, ela chamou aluno por aluno em uma sala separada. Ela simplesmente foi chamando. Como meu nome é Antônio, então começando pela ordem alfabética, eu fui um dos primeiros, talvez o primeiro a ser chamado. Elas não sabiam exatamente o objetivo da conversa. E fui nesse encontro marcado, digamos assim, estava a professora do outro lado da sala, as cadeiras foram se abrindo à medida que eu avançava, e ela perguntou para mim: Antônio, qual é o teu objetivo no outro ano, ou quando se formar? E naquele momento eu já tinha muito claramente que eu gostaria de cursar Direito. Eu tenho um tio na família que é juiz, então era essa referência profissional que eu tinha, de sucesso profissional. Então eu falei que eu gostaria de cursar Direito. E a professora falou naquele momento que, da forma com que eu escrevi os textos do colégio, eu não conseguiria passar no vestibular de Direito. Então eu perguntei para a professora como é que eu poderia melhorar a minha escrita. E à medida que eu perguntei, eu intimamente respondi para mim: ora, se eu preciso melhorar a minha escrita, obviamente eu devo treinar mais, escrever. E foi aí que a professora falou para mim: leia muito. No início eu não entendi muito bem, porque eu acreditava que para escrever melhor bastava treinar mais, mas não, eu deveria ler. E aí foi que eu revisitei, digamos assim, a minha bagagem de livros e de fato, de leitura de livros, e de fato ela era bastante parca, bastante simplória. Eu pouco tinha lido na minha vida, à exceção desses poucos seminários e poucos livros. Naquele momento eu comecei a ler muito mesmo. Por quê? Porque eu queria muito entrar na faculdade de Direito. De fato, depois eu consegui, e foi graças a ler muito. Eu entrei para a faculdade de Direito e logo que eu me formei, eu abri um escritório, peguei a carteira da OAB e nós fomos nomeados pelo fórum da minha cidade para fazermos um júri. O júri é o quê? 7 pessoas que são sorteadas e são incumbidas de julgar pessoas acusadas de crimes contra a vida, homicídio, instigação ao suicídio, etc. E quando eu terminei o júri, me nasceu a vontade de escrever. E o meu primeiro livro, que se chama O Último Júri de Louis, é basicamente o caso real que eu acabei participando, adaptado para a literatura. Claro que nem tudo que está no livro é verdade, mas aquilo foi o gatilho para eu escrever. Eu já tinha em mente que eu gostaria de escrever um livro algum dia, e eu aproveitei o time de ter feito um julgamento criminal e transportei para a literatura, adaptando para o livro que seria o meu primeiro livro. Depois disso eu acabei escrevendo outros 2 livros já, publicando outros 2, e agora estou escrevendo o meu 4º livro. Então eu gostaria de compartilhar com vocês de como é importante nós adentrarmos no mundo da literatura, de lermos. Não que necessariamente nós vamos transformar num melhor escritor do mundo, etc. Mas apenas por nós termos a oportunidade de conhecer novos mundos, novos personagens. E se esse vídeo fez sentido para você, peço que se inscreva no canal, comente e até a próxima.